Nova. Informação ao meio-dia com Beatriz Cruz. Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos à informação na Rádio Boa Nova. São as notícias ao meio-dia. Em destaque a nível nacional, António Costa, que reúne gabinete de crise devido ao aumento contínuo de novos casos de Covid-19. Aguardamos então novas novidades. Dizer que ainda não são conhecidos os resultados de testes de despistagem feitos aos contactos dos novos casos em Oliveira do Hospital. De referir que foram testados ontem 24 funcionários e utentes da Santa Casa da Misericórdia de Galizes. Em 21 casos ativos em Ceia, na Beira Interior são 173. Futebol Clube de Oliveira do Hospital inicia campeonato com jogo frente ao Vitória de Sernache já este domingo. Um homem foi detido por posse de detonadores pirotécnicos em Ceia. Olhamos para o espaço de opinião de Vítor Neves, Queixo Resto Zero, e 13 distritos estão sob aviso amarelo devido ao vento e à chuva forte. Informação na Boa Nova. O Gabinete de Crise para o Acompanhamento da Evolução da Covid-19 em Portugal reuniu-se de urgência na residência oficial do Primeiro-Ministro. A reunião convocada ontem por António Costa surge na sequência do contínuo aumento de novos casos diários de infecção com Covid-19 e pela necessidade de reforçar a sensibilização dos cidadãos para a adoção de medidas de prevenção e de segurança contra este novo vírus. Recorde-se que Portugal contabilizou ontem mais 10 mortes relacionadas com a Covid-19 e 770 novos casos de infecção. Desde o início da pandemia, o nosso país já registrou 1.888 mortes e 66.396 casos de infecção. Em vigilância estão mais de 37 mil contactos, mais 517 do que na quarta-feira. E tal como demos conta ontem, subiu para 3 o número de pessoas infectadas com Covid-19 no concelho de Oliveira do Hospital. O presidente do município, José Carlos Alexandrino, que pediu aos oliveirenses em declarações à Rádio Boa Nova para que estes tenham cuidados redobrados. O autarca que indicou que o segundo caso positivo se trata de uma senhora na freguesia da Bobadela, que foi hospitalizada no domingo devido a uma fratura e ao chegar aos hospitais de Coimbra fez o teste positivo. O terceiro caso que apareceu na Santa Casa da Misericórdia de Galizes, uma funcionária que apresentava alguns sintomas gripais, que fez o teste e que deu positivo. Segundo o provedor da Misericórdia, Bruno Miranda, foram testados 24 funcionários e utentes que estiveram em contacto direto com esta funcionária e encontram-se em quarentena nas instalações da instituição. Já hoje contactado pela Boa Nova, José Carlos Alexandrino não adianta, diz que ainda não são conhecidos resultados acerca destes contactos próximos destes novos casos positivos no concelho. Ainda sobre a Covid e na região, o concelho de Ceia tem a esta altura 21 casos ativos, de acordo com os dados oficiais publicados ontem. Segundo avança a Rádio Clube da Covilhã, o município senense conta agora com 38 casos acumulados, dos quais 16 recuperados e um óbito. Ainda de acordo com o mesmo boletim, a região da Beira Interior registra 514 casos acumulados, sendo que 173 estão ativos e 330 estão recuperados, a lamentar 10 óbitos. Os concelhos com casos ativos são Ameda com 1 caso, Figueira de Castelo Rodrigo com 28, Pinhel com 2, Celurico da Beira com 5, Guarda com 10, Gouveia com 5, Ceia então com 21, Covilhã com 4, Belmonte com 2, Fundão 2, Penamacor 1, Oleiros 21, Castelo Branco 16, Idenha Nova 6, Sertã 13, Proença Nova 2, Mansão 19 e Vila Velha de Rodão 15. Dos 26 concelhos da Beira Interior, 18 registram a esta altura casos ativos pelo novo coronavírus.
E por cá marcar a atualidade no desporto, o Futebol Clube de Oliveira do Hospital disputa no próximo domingo, dia 20, o jogo da primeira jornada da Série E do Campeonato Nacional frente ao Vitória de Sernás. A partida que marca o arranque da época 2020-2021 está agendada para as 3 da tarde de domingo no Estádio Municipal Nuno Álvares Pereira, em Sernás de Bom Jardim. Recordar que ainda não é permitida a presença de adeptos e apoiantes no estádio, os estádios que ainda estão à porta fechada, e este será o primeiro jogo oficial de José Marreco ao comando dos oliveirenses. Depois deste encontro, segue-se o próximo desafio do Oliveira. No próximo dia 27 de setembro, a equipa oliveirense defronta o Beira-Mar, mas a contar para a primeira eliminatória da Taça de Portugal. Na região, o Comando Territorial da Guarda, através do Posto Territorial de Paranhos da Beira, deteve no dia 15 de setembro um homem de 72 anos por posse de detonadores pirotécnicos na localidade de Paranhos da Beira, no concelho de Ceia. Segundo a GNR, no decorrer de uma fiscalização rodoviária, os militares da Guarda abordaram um veículo cujo condutor adotou o comportamento suspeito. No decorrer desta abordagem, foi possível verificar que o suspeito tinha na sua posse 20 detonadores pirotécnicos, o que culminou na sua detenção. E em mais um espaço de opinião, que este Resto Zero, Vítor Neves olha esta sexta-feira para o regresso às aulas, verificando que em plena pandemia devem ser os pais a primeira escola dos filhos. Se assim não for, Vítor Neves constata que devem os pais regressar às aulas da boa educação. Cash Resto Zero. Um olhar sobre a política, a economia e as pessoas. Cash Resto Zero. A opinião na Boa Nova. Cash Resto Zero. Com Vítor Neves. Apoio R6 Living. Ladies Good. Saiba mais em r6living.pt. Bom dia. Quando falamos da escola, pensamos de imediato em filhos. Hoje, em plena pandemia, talvez fosse melhor associar a palavra escola à palavra pais. Os pais são a primeira escola dos filhos. A outra escola vem a seguir. E é nesta que o tempo é de regresso. Sim, é imperativo regressar às aulas, é imperativo regressar à escola. Temos, no entanto, de o fazer com cuidado. E são os pais que devem ensinar aos filhos esse cuidado. O cuidado no uso da máscara, na distância social, nos contactos e no cumprimento do que está definido como procedimentos de segurança e de saúde. O cuidado na mensagem, que deve ser tranquila, sem histerismo e sem preocupações absurdas. Se neste momento tão delicado das nossas vidas não forem os pais a escola dos filhos, então também não podem os pais exigir à escola que seja esta a fazer o que eles não fazem. Aliás, a verificar-se este cenário, talvez sejam mesmo os pais que necessitem de regressar às aulas da boa educação. Bom fim de semana. Cash Resto Zero. Um olhar sobre a política, a economia e as pessoas. Cash Resto Zero. A opinião na Boa Nova. Cash Resto Zero. Com Vítor Neves. Apoio R6 Living. Ladies Good. Saiba mais em r6living.pt. Cash Resto Zero, um olhar sobre a política, a economia e as pessoas, por Vítor Neves, aqui na Rádio Boa Nova. Ele que olha esta sexta-feira para o regresso ao ensino, verifica que em plena pandemia devem ser os pais a primeira escola dos filhos. Hoje, 13 distritos do Portugal continental estão sob aviso amarelo por causa do vento e da chuva, que pode ser por vezes forte e acompanhada de trevoada. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, os distritos de Aveiro e Viseu estão sob aviso amarelo desde as 6 da manhã até às 18 horas de hoje, devido à previsão de aguaceiros por vezes fortes. Os distritos da Guarda, Castelo Branco, Coimbra, Leiria, Lisboa, Santarém, Setúbal, Beja e Faro
estão sob aviso amarelo devido à chuva até às 18 horas de hoje e vento por vezes forte com rajadas até 75 km por hora, até 85 km por hora nas terras altas, até às 21 horas de hoje. Os especialistas que prevêem para hoje no continente períodos de céu muito nublado, aguaceiros por vezes fortes, acompanhados de trovoada e de rajadas fortes de vento, em especial nas regiões do interior. Também a possibilidade de queda de granizo. Está também previsto vento fraco moderado no continente, mas nas terras altas de facto será forte. A previsão aponta ainda para uma descida da temperatura, em especial da máxima. Esta descida que é notável, pelo menos no concelho de Oliveira do Hospital, onde hoje as temperaturas variam entre os 11 graus de mínima e os 20 de temperatura máxima. Meio-dia, 11 minutos. Ficamos por aqui nesta edição informativa. Passe no nosso site radioboanova.pt. Estão lá estas e outras notícias para a sua consulta. Dizer-lhe que estamos também nas redes sociais. A informação volta a ser atualizada às 15 horas numa edição informativa de Liliana Lopes. Da minha parte é tudo. Desejo o resto de uma boa tarde. Fique na nossa companhia. Boa Nova. Informação ao meio-dia com Beatriz Cruz. Boa Nova.